Caros humanos, hoje eu vou falar sobre. Primeiro, meu nome é Ferruccio Pilic, qualificação PhD. Eu vou falar sobre um tema, uma mistura de temas. Washington, supersônico e heroído. Ah, ah, eu passei a morar em Washington, Distrito de Colômbia, né? DC, no início de 1975. E fiquei morando lá até meados de 1976. Eu estava no USDOT, Departamento de Transporte dos Estados Unidos, no Office of the Secretary, pois estava pesquisando, coletando dados e escrevendo a tese de doutorado, denominada Dependence-Based Transportation Model. A principal aplicação nessa tese foi com dados de transporte aéreo. Tá certo? Os dados que eu usava eram dados nos Estados Unidos. Todas as passagens aéreas que são terminadas no dígito 0 são coletadas para a amostra de viagens. Então, é 10% de toda a população de viajantes. Então, é uma base bastante boa de dados. E eles são publicados em relatórios. E esses relatórios eram, a maioria das vezes, só conseguia acesso a eles na biblioteca do US Department of Transportation. Né? Por isso que eu estava lá, coletando esses dados. Agora, como especialista em transporte aéreo, eu ajudei também, em termos de consultoria no Departamento de Transporte, a analisar o impacto da desregulamentação do setor aéreo. Naquele momento, estava se implementando a desregulamentação do setor aéreo, ou seja, deixar o setor aéreo competir à vontade entre eles, com a finalidade de reduzir as passagens, o valor das passagens, né? Tá certo? Então, era uma desregulamentação total. Evidentemente, isso ia afetar várias empresas e, nesse aspecto, nós estávamos fazendo uma simulação para ver qual era o impacto dessa desregulamentação do setor aéreo nas várias empresas. Então, por exemplo, em 1975, baseado nessa simulação, eu já sabia que a Pan American Airways, né, iria à falência por volta de 1983, tá certo? Porque ela não ia ter condições, ela estava tão estabelecida como estava, como se diz, fossilizada, né, no seu modo de funcionar, que não ia conseguir se adaptar à concorrência com a desregulamentação. E também, se a simulação
mostrava quais eram os possíveis mergers de empresas, aquisições também, e a maioria deles ocorreu de acordo com o previsto e no período que se previu, certo? A finalidade dessas simulações era tentar ajudar a evolução do sistema de transporte a ser menos traumático na sua adaptação à desregulamentação, tá certo? Alguns conseguiram, melhoraram, progrediram, e alguns não conseguiram, tá certo? Outra coisa que nesse momento também eu ajudei a analisar era, que era uma das coisas que eu estava analisando na minha tese de doutorado, era o transporte supersônico, né? Então, o, o pedido da Concorde para pousar em Nova York e a dificuldade que foi para o Concorde pousar nos Estados Unidos. Então, se deu uma autorização para pousar em Dulles Airport, em Washington, mas Nova York ficava lá com as restrições particulares de Nova York, todos colocados em cima de ruído, né? Alegando que o Concorde fazia muito ruído, que de fato faz, né? Na hora de decolar. Mas John Fitzgerald Kennedy Airport, JFK, em Nova York, ele fica à beira do mar, né? Então, o número de mansões que são encontradas ali por perto é bem pequenininho. Então, a coisa era mais ou menos perseguição contra a tecnologia, né? Os americanos, se não fui eu que desenvolvi, não vou deixar que os outros tenham sucesso. Se bem que ele tentou, né? O governo dos Estados Unidos tentou correr atrás quando viu que o Concorde ia realmente funcionar, voo supersônico. Deixa-me fazer um parênteses aqui. Na evolução da velocidade dos voos, então se notava que a cada certo período de tempo a velocidade de voo duplicava, né? Então, passou de voo com propulsão a hélice para jato, duplicou. Então, o próximo passo seria voo supersônico, que também iria duplicar de 1.000 para 2.000 quilômetros por hora. E o processo deveria continuar, e no momento a gente devia estar voando a velocidades hipersônicas, Mach 12, Mach 14, né? E por causa desse problema aí, nós paramos no tempo. Estamos voando a voo de passageiro subsônico ainda. Então, é uma coisa que contrariou a evolução esperada da tecnologia. Mas, então, analisando o caso do Concorde,
ele foi barrado por um certo tempo nos Estados Unidos, até que se tornou economicamente inviável, né? Quando autorizaram ele pousar em Nova York, bem, ele já tinha se tornado economicamente inviável. Mas tinha o caso do SST, Supersonic Transportation, que era um projeto financiado pelo governo americano e que tinha a Boeing como executor, e que o governo enterrou 2 bilhões de dólares nesse projeto. Mas como era muito apressado o projeto, uma série de equívocos que cometeu, e até nas equações de demanda do projeto tinha estimativas muito erradas, né? O modelo de demanda era errado, tem um monte de erros, foi tudo causa da pressa em fazer as coisas. E, portanto, depois de enterrarem 2 bilhões de dólares, eles encerraram o projeto sem nenhum resultado. Agora, o transporte supersônico, ele gera uma demanda muito pequena, em torno de 1,5% da demanda total de transporte aéreo. Então, e é também muito caro, tá certo? Então, isso que não dá para ter muito voo supersônico gastando essa quantidade. Agora, o próximo passo vai ser voos hipersônicos, ou seja, primeiro começando com voos suborbitais e depois com voos orbitais de vez, né? Se bem que para viajar, eu ainda prefiro que sejam apenas um dirigível andando no máximo 300 km por hora, tranquilidade, sem ruído, sem nada, certo? Eu sou mais a favor de transporte totalmente sustentável, conforto, né? E totalmente sustentável, sem gastar um tostão de combustível fóssil, nem nada. Tudo movido a hidrogênio obtido por hidrólise da água através de placas fotovoltaicas. Mas isso é em outro vídeo que eu fiz sobre dirigível sustentável. Vejam lá. Coisa que aconteceu quando eu estava em Washington, também foi interessante, foi que eu fui apresentado ao imperador Hirohito na Casa Branca, seguido de um coquetel, como representante do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Claro, não sou americano, não era nem funcionário do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, mas como todos o pessoal lá do Departamento de Transporte dos Estados Unidos tinha algumas restrições, não, porque é o Hirohito, que ele comandou o Japão durante a guerra, tal, então tinham algumas restrições. Eu, como não tinha restrição nenhuma, por isso que acabei indo representar o departamento, inclusive no lugar do secretário, e fui apresentado a Hirohito. Já estava velhinho, né? Porque o Hirohito estava velhinho, e era a primeira vez que tinha estado nos Estados Unidos, e o motivo de estar nos Estados Unidos era justamente para homenagear e comemorar
o bicentenário da independência dos Estados Unidos, que estava ocorrendo em 1976, né? Que em 1776 foi a independência, então, em 1976, estava se comemorando o bicentenário, que foi um evento muito interessante, né? Inclusive, a mais longa queima de fogos que eu vi na minha vida foram 35 minutos de fogos de artifício que eu apreciei deitado na grama, na relva, na frente do Washington Monument, que é aquela agulha, né? Aquele obelisco, né? Que tem ali no centro de Washington. E então foi uma folga justamente nesse dia, 4 de julho, né? E que foi 35 minutos de fogos. Muito interessante, impressionante. Agora, quando nós tivemos no Brasil o bicentenário da independência, foi uma comemoração assim, muito chinfrim, né? Podia ter sido bem melhor, né? Tá certo? Bem, para terminar, quer dizer, completando o assunto, uma outra coisa interessante foi que naquela época nós, no Departamento de Transporte, nós estávamos implementando um sistema de navegação, Lawrence, que era navegação principalmente para navios, sistema de navegação, né? E tínhamos comunicado ao Secretary of the Navy, secretário da Marinha, que íamos implementar isso. Aí, na hora que foi para implementar, aí o secretário estava reclamando que não tinha tempo, que não tinha recebido informação. Aí nós fizemos uma carta baseada na reclamação dele. Em 3 horas nós fizemos 16 versões. Mas a gente juntava, escrevia, a secretária datilografava as mudanças, depois se reunia outra vez, até ficar perfeita a carta, com aquela luva, com aquele tapa, com luva de pelica, né? As coisas são bem feitas, né? E ainda levamos em mãos a carta lá para o secretário da Navy, que ficava lá no Pentágono. Então foi a vez que eu entrei lá no Pentágono, junto com meus colegas do US Duty, e demos um puxão de orelha no secretário da Marinha, mas com todo amor e carinho, né? E eu fui incumbido de fazer, de ser mais incisivo, porque eu não tinha nada a perder, né? Não era nem americano, nem funcionário, mas que os meus colegas eram funcionários e podiam ser perseguidos pelo secretário da Marinha, né? Eu não. Então, eu fui o encarregado pelo meu colega de ser o mais incisivo na crítica ao comportamento dele, à inoperância dele. Mas, então, é isso. Claro que teve muita coisa, outras coisas interessantes também, mas acabou meu tempo aqui. 20 minutos é o suficiente por esse momento. Depois a gente conversa mais. Até uma outra oportunidade.